Olá, galerinha, tudo bem? Bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e o nosso conteúdo de hoje é seleção, construção e uso de instrumentos adequados de coleta de dados. Vamos lá? Coleta de dados. Você sabe o que é? Primeiro, com certeza você deve estar se perguntando, é aula de matemática e não era de português? É de português sim, galera. Só que nesse momento, nós temos uma relação muito importante com a matemática, com a coleta de dados. Não necessariamente toda vez que você pensar em coleta de dados, você precisa pensar na matemática. Você também precisa pensar no português, porque é um tipo de interpretação. Pois bem, a coleta de dados é uma técnica específica que vai buscar analisar, a partir de questionários, observações, perguntas e entrevistas, as respostas de uma população. É a partir desses questionários que nós conseguimos construir censos, dados e estatísticas para verificação de uma sociedade, de um grupo, de um ambiente, de uma profissão. Um dos institutos mais famosos em coletas de dados no Brasil é o IBGE. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ela é a principal fornecedora de dados oficiais do nosso país. Ou seja, você está atrás de uma referência, está querendo citar um dado, uma estatística, algo que foi mencionado, procura no site do IBGE. Lá vocês terão dados verídicos, oficiais, não tem para onde correr, é um dado falso. Não, o IBGE é um instituto que tem anos aí de bagagem e faz pesquisas anuais ou a cada 2 anos para verificação de dados relacionados à sociedade. Ele vem fazer o que? Um panorama, quer seja geográfico, econômico, social, de todos os tipos para visualização do Brasil, né? Do nosso Estado brasileiro. E aí, para que vai servir esses dados estatísticos? E aí, vejamos só. Vamos pensar um pouco no texto expositivo. Coloca lá na caixinha o que nós falamos sobre dados, agora vamos pensar no texto expositivo. O texto expositivo é um tipo textual que tem como principal objetivo, qual é o objetivo dele? É transmitir uma mensagem de forma mais clara possível. Ele é descritivo, preciso, esclarecedor e compreensível. No texto expositivo, esses elementos fazem com que o leitor tenha informações suficientes para compreender o assunto ou interpretar dados. Artigos científicos, notícias, manuais e receitas são alguns dos inúmeros exemplos de texto expositivo que estão presentes no nosso cotidiano. Mas para identificá-lo, é preciso conhecer os elementos que fazem parte dele. E aí nós vamos verificar o quê? Primeiro, o texto expositivo precisa de coesão e coerência. A harmonia na escrita é fundamental para qualquer tipo textual, mas como o texto expositivo tem por objetivo instruir, clarificar, esses são itens ainda mais valorizados. Bem fundamentado, olha aí, bem fundamentado. Vamos tomar como exemplo os artigos de divulgação de pesquisas científicas. Esse tipo de texto precisa estar bem embasado para que o leitor acredite naquilo que está lendo. Outra coisa importante, a ordem sequencial do texto expositivo. A apresentação dos fatos, a argumentação, como exemplo, os trabalhos acadêmicos. Toda pesquisa parte de um ponto inicial, passa pelo desenvolvimento, aplicação e seguida segue a coleta e análise de dados. Com as fases bem distribuídas, o leitor consegue identificar como o resultado foi obtido. Na fase de juízo de valor, o texto objetivo faz julgamentos a partir de experiências individuais, mesmo que as considerações feitas por quem escreveu sejam com base em dados coletados. Ao realizar as coletas de dados, você pode estabelecer um contato mais direto com sua fonte, de maneira a recolher suas percepções acerca de um determinado assunto. A originalidade desse tipo de pesquisa pode ser um bom diferencial. A coleta de dados pode acontecer via questionário, observação e entrevista. E aí nós vamos pensar o quê? Nós falamos sobre os dados, né? As estatísticas, que elas são muito importantes e que nós temos um instituto que trabalha com isso, que vai
que tem bagagem para falar sobre isso. E nós vamos pensar no texto expositivo, que são textos que vão trabalhar com dados, porque ele busca informar, ele busca instruir. Então, geralmente em texto expositivo você vai ver esses dados, vai ver que existe essa coleta de dados, ok? E aí, quando você usa esses dados dentro do seu texto, ele vai ser chamado de argumento de evidência. Por quê? Porque ele leva o leitor a admitir e aceitar uma tese. Essa evidência se dá, por exemplo, formada por dados estatísticos. Você falou uma coisa e embasou a partir de dados estatísticos. Foi você que construiu aqueles dados? Provavelmente não. Foi uma instituição que tem base, uma instituição que tem valor de autoridade. Então, a partir do momento que você traz os dados estatísticos para a sua redação, você está utilizando um tipo de argumento, que é o argumento de evidência. Porque a partir dessa pesquisa, desses dados, você evidencia o que está sendo dito e termina explicitando. Ok? E aí nós vamos visualizar, vamos dar uma lida nesse texto aqui. Vamos lá? Evasão escolar. Brasil pode levar 3 anos para recuperar déficit no processo educativo. Pesquisa aponta que 4 milhões de estudantes abandonaram a escola em 2020. Falta de planejamento do ensino remoto e a aprovação automática podem aumentar as chances de abandono, advertem especialistas. São Paulo, o ano de 2020, marcado pela pandemia de Covid-19, escancarou a desigualdade social no Brasil e trouxe à tona outra questão, a enorme defasagem em todos os níveis de educação. Uma pesquisa encomendada pelo banco digital C6 Bank, realizada pelo Instituto Datafolha, aponta que cerca de 4 milhões de estudantes brasileiros com idade entre 6 a 34 anos abandonaram os estudos em 2020, o que representa uma taxa de 8,4% de evasão escolar. Ainda segundo o levantamento, os estudantes de classes sociais mais baixas também lideraram os índices de abandono. A taxa foi de 54% maior entre os alunos de classes D e E. Em entrevista à Rádio Brasil Atual, o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, Heleno Manuel Gomes Filho, avalia que esses números mostram, contudo, que a qualidade inadequada de ensino que era ofertada nas escolas públicas do país, por falta de investimentos, não é suficiente para justificar o alto índice de abandono. De acordo com o presidente da CNTE, o atual método de educação remota e as dificuldades financeiras e até familiares dos estudantes também pesam sobre a queda na participação escolar. Percebam aí, lembrando que eu trouxe essa matéria para vocês, esse texto expositivo, não está na íntegra, ok? É só uma parte dele para a gente poder trabalhar um pouquinho aqui. Percebam que nesse texto ele fez o quê? Ele trouxe dados, né? Ele começa lá no início do texto falando sobre a evasão escolar. Como é que ele, o autor, né, vai se colocar aí para embasar essa evasão escolar? Será que ele apenas acordou um dia, ela, né? Acordou um dia e pensou, os alunos estão desistindo muito das aulas. Como é que ela poderia verificar isso? Como ela poderia embasar para escrever esse texto? A partir dos dados estatísticos. Então, ela utilizou aqui, 2 métodos. A coleta de dados a partir do Datafolha, né? Que também é uma empresa que traz muitos dados estatísticos, muitos levantamentos importantes para estar citando, para estar trazendo informações, lendo a respeito. E aí ele traz esses dados sobre a taxa. A taxa de evasão é de 8,4%. Como é que ela poderia saber disso? A partir da coleta de dados. Foi ela que fez? Não, foi o Instituto Datafolha. E aí, além da apresentação dessa coleta de dados no texto dela, o que ela trouxe também? A entrevista. Olha, então ela utilizou 2 métodos de pesquisa.
o de coleta de dados, que é a partir de questionário, várias pessoas respondem, você tem uma base ali do que cada um acha. E também a entrevista de uma pessoa que tem conhecimento a respeito. Então, a partir desses dois dados importantes, argumentos de evidência, ela pôde embasar o que ela queria explicar no texto, que era o quê? Sobre a evasão escolar, como é que está acontecendo essa evasão escolar. E aí nós vamos pensar o quê? No nosso já exercitando. Primeira questão. Qual a importância de dados estatísticos na construção do texto? Qual é, pessoal? Ela serve para embasar e dar credibilidade ao tema abordado, servindo de fortalecedor da informação apresentado no texto. Então, os dados, as coletas, as entrevistas, dentro dos textos expositivos, argumentativos, eles servem para isso, para embasar, para fortalecer o caminhar do texto. E aí, agora nesse segundo momento, como nós falamos sobre dados, estatísticas, e a ideia aqui é pensar como esses dados são construídos, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão ler esse questionário aí, vão ler, responder e refletir. Primeiro vocês respondam. Depois de vocês responderem, vocês retomem esse questionário, analisem bem, visualizem, escrevam no caderno, anotem, vão respondendo, depois retomem para vocês refletirem. Algumas perguntas importantes que às vezes a gente não para analisar. Vamos lá? Ó. Primeiro, o que você acha da educação à distância em geral? Pobre, baixo da média, média, bem, excelente? 2. Você tem acesso ao computador, ou tablet, ou smartphone? 3. Que dispositivo você usa para o ensino à distância? Computador portátil, computador de mesa, tablet, smartphone? Quanto tempo você gasta em média a cada dia em educação à distância? Já parou para pensar nisso? 1 a 3 horas, 3 a 5 horas, 5 a 7 horas, 7 a 10 horas? Quanto tempo? Qual tem sido a eficácia do ensino à distância para você? O que você acha? Qual tem sido a eficácia? Eficácia é você pensar se tem sido bom, positivo ou não. E aí você vai responder nessas questões aí. Não tem sido eficaz em nada, ligeiramente eficaz, moderadamente eficaz, muito eficaz. 6. Quão útil tem sido a escola ou a universidade em fornecer os recursos para o aprendizado em casa? 7. Quão estressante é para você a educação à distância durante a pandemia da Covid-19? 8. Como você poderia administrar o tempo enquanto aprende à distância? 9. Você gosta do ensino à distância? 10. Quão eficazes são seus professores no estudo online? Lembrando que esse questionário não foi feito por mim. Ele está lá no site, vocês podem procurar. É um questionário do Datafolha a respeito da educação à distância. Foi feito à distância no Brasil. E aí eu gostaria que vocês lessem, respondessem e refletissem sobre esse momento aí. Depois vocês podem pesquisar a respeito disso, vocês vão encontrar informações muito interessantes, ok? Façam essa atividade. E aí, no mais, se vocês quiserem escrever melhor, fazer anotações, acessem o nosso portal EduqueAcre. E aí vocês fazem anotações, revisitam os nossos vídeos, tá bom? No mais, tchau, tchau e até logo!